viajo, quando eu dou minhas palestras, trazer vários equipamentos, não pude trazer todos, mas trouxe alguns apenas, porque no provérbio chinês, muito sábio, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então trouxe aqui algumas lentes, algumas coisas de interesse, para vocês terem ideia de como nós fazemos esse trabalho. Eu vou começar pela luneta de Galileu, um instrumento simples que Galileu construiu em 1609 e que revolucionou a astronomia. Essa pequena luneta tinha apenas 2 lentes. Eu trouxe aqui 2 lentes que eu fabriquei para simular de longe a luneta de Galileu. Um momentinho. Aqui está. Com essas 2 simples lentes, uma divergente e uma convergente, Galileu fabricou o primeiro telescópio que revolucionou a astronomia. Houve um boom na astronomia, houve um impacto na humanidade, houve uma briga com a Igreja Católica na época, por causa dessas 2 simples lentes. Porém, esses telescópios fabricados na época, com essas 2 lentes, não davam uma imagem muito boa, muito perfeita. Então procuraram uma forma de resolver esse problema. Acontece que quando a luz atravessa uma lente, como a luz é formada por raios luminosos de comprimento de onda diferente, vermelho de um lado, de mais longo, azul e violeta do outro, mais curto, na concentração, no ponto focal, os raios luminosos não conseguem convergir para o mesmo ponto. Consequentemente, o telescópio ou a luneta dá um defeito chamado aberração cromática. Aí você vê o objeto envolvido com cores, violeta, vermelho. Um astrônomo amador inglês e outro francês descobriu uma forma de resolver esse problema. Olha o que ele fez. Na lente convergente, ele colocou uma lente divergente, pregada uma na outra. Só que essa lente divergente é feita de um vidro com chumbo, que é o famoso cristal que vocês compram nas taças que tem aí. Aquele famoso cristal da Boêmia, nada mais, nada menos, do que um vidro que eles adicionam chumbo. Essas taças de cristal têm 30% de chumbo. Para vocês saberem que uma taça é cristal, vocês forem comprar uma taça, peguem a taça, vira de cabeça para baixo, no pezinho dela. Se tiver um selinho, escrito 30% de PBO, óxido de chumbo, ele é o cristal que a gente quer. Chama-se esse vidro de vidro Flint. Uma vez acoplando estes 2 vidros, ele descobriu o quê? Que os raios luminosos concentravam todos no mesmo lugar. São 2 vidros aí, ó, um Crown e um Flint. A partir daí começaram a construir telescópios de lentes cada vez maiores e mais aperfeiçoados. E eu trouxe aqui para vocês uma objetiva acromática que eu fiz aqui, um minutinho. Aí, ó. Essa é uma objetiva cromática. Todo binóculo de boa qualidade, todo instrumento óptico de qualidade melhor, tem esses 2 vidros. Esse vidro, que é mais pesado, depois vocês vão poder pegar, porque ele tem chumbo nele, ele abre os raios luminosos. Esse é o vidro mais comum, que é chamado Crown. Esse é o vidro Flint, vidro Crown. Ele fecha a imagem. Então, somando o que fecha com o que abre, você forma uma objetiva cromática. Então, quando vocês quiserem pegar uma luneta ou qualquer instrumento que tiver 2 lentes dessa, ele é de qualidade melhor, porque isso foi descoberto nessa época, por volta de 1700 e pouco. Posteriormente, aí foi com o avanço da tecnologia e no século XIX já se conseguia fazer fusão de vidro e de peças de vidro de grande tamanho, e com a entrada da eletricidade puderam construir lentes de grande tamanho. Este é o maior telescópio de lente do mundo, que nós chamamos de refrator, no Observatório Yerkes. Olha lá, a pessoa está ali embaixo.
Tá vendo? Esse telescópio tem 18 metros de comprimento e a lente tem 1 metro de diâmetro. Essa é a maior lente que se conseguiu fabricar até hoje, 1 metro de diâmetro. Tentaram fabricar lentes maiores, mas qual é o problema? Acontece que a lente se segura na borda, não pode se segurar no centro, senão vai obstruir a imagem. E quando o vidro vai ficando com um dia muito grande, ele vai ficando muito pesado, ele vai flexionando. Então chegou-se ao limite, que é 1 metro. Acima de 1 metro, não dá para fazer instrumentos maiores. E no final do século XIX, início do século XX, eles começaram a procurar uma forma de resolver esse problema. Que solução que seria? Adotar essa aqui. Ah, bom, essa é uma foto minha no maior telescópio do Brasil de lente, no Observatório Nacional. Ele tem 46 centímetros de diâmetro, foi encomendado no início do século XX, mas só ficou pronto em 1922. Ele foi fabricado em Inglaterra, é uma peça de engenharia fantástica. Ele tem 46 centímetros de diâmetro, hein? É menos da metade que aquele que foi fabricado nos Estados Unidos no final do século XIX, com 1 metro de diâmetro. Mas então lembrou-se de quem? Lembraram de Isaac Newton, que Isaac Newton foi o primeiro que fabricou em 1668 de um telescópio que recebeu o nome dele, newtoniano. O que ele fez? Ele falou assim, olha, o meu negócio é concentrar a luz. Eu posso concentrar com uma lente, que na época não tinha cromática, e posso concentrar com espelho. Então ele fabricou um espelho pequeno, 1 polegada, 25 milímetros. O problema é que o espelho naquela época, os espelhos eram de metal, porque não havia uma técnica de fazer o vidro refletir. Então os espelhos eram feitos de uma liga chamada speculum, uma liga que tem cobre, zinco, estanho, que polida refletia 70% da luz. Então ele fabricou o primeiro telescópio, que é o telescópio que, em homenagem a ele, recebeu o nome de telescópio refletor newtoniano, que é o tipo de telescópio que eu fabrico lá em Belo Horizonte. Esse é o primeiro telescópio fabricado por Galileu. Era coisa simples, lá embaixo onde tem aquela, nesse ponto aqui, não, nesse ponto, estou tentando botar o laser aqui, desculpa. Naquele ponto ali, extrema direita ali, extrema direita no bom sentido, né? Esse laser está muito fraco, não está aguentando nada não. Ficava o espelho ocular na frente. O laser está muito fraquinho. Aqui no painel de LED ele não vai pegar direito. Exato, não tem problema não. Bom, aconteceu algo aqui, desligou. Tá vendo? Então, esse é um telescópio newtoniano moderno, igual os que eu fabrico. Ele tem um espelho côncavo. Ah, obrigado, ótimo. Ele tem um espelho côncavo. E tem na frente dele um espelho plano que tem a forma elíptica. Esse espelho aí joga a imagem no ocular. É o telescópio mais simples que amadores usam, mas que funciona com uma beleza. A gente pode fabricar esse tipo de telescópio com uma certa facilidade. O raio luminoso vem, bate no espelho primário, bate no espelho secundário e vai para o ocular. Não é fácil fabricar isso não. Parece sim, mas não é. É trabalhoso. E depois, o que aconteceu? Na época que eles começaram a fabricar os espelhos de telescópio de metal, os espelhos começaram a ficar muito pesados. Por exemplo, William Herschel, que descobriu o planeta Urano, ele chegou a construir um telescópio com 12 metros de comprimento e um espelho de 1,20 m de espéculo. O espelho pesava 1 tonelada. E era tudo movido na munheca. O rei lá da Inglaterra colocou toda uma equipe para ficar com ele, e ele então movimentava aquele telescópio gigantesco e com ele descobriu o Urano, o planeta Urano. Criou então uma outra dificuldade. Como é que nós vamos fazer espelho de vidro? Não teve jeito, até que em meados do século XIX, por volta de 1850, houve um grande avanço
da ciência no mundo, tanto a física quanto a biologia, quanto a química. Então um químico alemão, desenvolveu a tecnologia do espelho de prata. Ele então conseguiu depositar a prata em cima do vidro e começou a fabricar os espelhos como vocês têm em casa. Essa técnica foi desenvolvida no século XIX por um técnico alemão. É a reação do espelho de prata. Que eu ia até fazer aqui para você, trazer os reagentes todos, fazer aqui para vocês. A reação do espelho de prata permitiu que você então pudesse abandonar o espelho de espéculo e fazer os espelhos de vidro, depositando prata sobre ele. Isso funciona muito bem, só que a prata não tem boa aderência no vidro, né? Não tem boa aderência no vidro e sofre o efeito da poluição atmosférica. Aí então houve uma tecnologia nova desenvolvida que eu tenho lá comigo. Por volta de 1930, eles começaram a construir bombas de vácuo, câmeras de vácuo, e depositar o alumínio no lugar da prata. Depositar o alumínio no lugar da prata. Isso aí deu certo. Eu tenho uma câmera de vácuo comprada, minha empresa foi montada com ferro velho, né? Ia nos ferro velho, comprando as coisas que o pessoal descartava, fui montando ali. Então hoje eu tenho 2 câmeras de vácuo. Então, essa grande era da antiga RCA Victor, que tinha uma fábrica de válvula em Belo Horizonte. Eu negociei com eles, fiquei 5 anos trabalhando, consegui uma campana de aço inox, melhorei ela bastante, gastei dinheiro que eu nem podia gastar, mas tive que gastar, e ela hoje funciona e eu posso aluminizar meus espelhos. Aqui tem um telescópio que eu fabrico, telescópio típico fabricado por nós lá em Belo Horizonte. Esse é um telescópio refletor newtoniano, completo com tripé. O tubo é de PVC de esgoto, acredite. Nós pintamos ele por dentro de preto fosco, pintamos ele por fora, e dada a dificuldade que eu estou tendo nos últimos anos de peças fundidas para fazer o telescópio, que graças à economia fantástica criada por esses 2 últimos governos que já saíram aí, né, as fundições fecharam quase todas. Então, para continuar a fabricar telescópio, eu tive que montar uma fundição de alumínio, que num passado remoto eu tinha uma fundição de vidro, para fazer os vidros. Então o vidro hoje eu compro aquelas chapas, comprei há uns 25 anos atrás, um gigantesco aquário no Rio de Janeiro que foi abandonado. Eu fiz as brocas todas diamantadas e eu corto os discos de vidro e faço os espelhos. Está acabando, estou atrás de vidro aí. Se alguém souber, aceito a informação. Então esse é um telescópio, olha, fazemos tudo. Tudo que você está vendo aí nós fazemos. Compra o tubo bruto de PVC, serra, lixa ele, pinta por dentro de preto fosco, pinta de tinta automotiva por fora. Fica um aparelho bonito, é um aparelho honesto, viu? Porém, posteriormente, foram desenvolvendo outros tipos de telescópio. E um francês chamado Guilherme Cassegrain desenvolveu um telescópio, recebeu o nome dele, Cassegrainiano. O que é o telescópio Cassegrainiano? Ao invés de você ter um tubo longo, que é do telescópio refletor, você tem um tubo curto, porque você tem aqui na frente um espelho secundário convexo. Em vez de ser plano igual no newtoniano, ele tem um espelho convexo, que desvia a luz para trás. Você então fura o espelho e observa atrás dele. Os grandes telescópios do mundo atualmente são todos desse tipo, essa configuração. Aí está onde eu trabalhei 22 anos, o telescópio da Serra da Piedade. Ele parece pequeno porque eu estou na frente, ele é maior, ele é grande. Ele tem 600 milímetros de diâmetro, foi fabricado na Alemanha, né, e nós operamos esse telescópio durante 22 anos. Ele está lá meio abandonado, algumas dificuldades que a universidade está tendo, pertence ao FMG. Esse é um verdadeiro telescópio de montanha, um observatório de montanha. Ele está a 50 quilômetros de Belo Horizonte, observatório, pertence hoje ao departamento de física do UFMG, e esse tem 2 cúpulas lá, um telescópio refrator de lente, e esse aí que é o Cassegrainiano, que a gente observa aqui de baixo. E uma coisa interessante é que ele admite 50 quilos de equipamento. Então aqui embaixo a gente colocava
fotômetros, espectrógrafos, e podia fazer trabalhos interessantes de astrofísica. Veio da Alemanha, trocado por quê? Por café. Aqui no Brasil, para você conseguir fazer as coisas, você tem que dar um jeito, né? Na ciência. Então foi trocado por um crédito de café, que vieram dois telescópios, um cúpula e tudo. Ele pesa 2.360 quilos, é um bom telescópio. Esse é o maior telescópio do Brasil, onde eu estive várias vezes. Tem 1,60 m, ele está em Brasópolis, Minas Gerais. Ele também é aquele tipo canceriano. A imagem bate e volta, e esse piso sobre o qual eu estou é chamado um piso pantográfico, porque como o telescópio é grande, ele pesa 12.000 quilos, 12 toneladas. O espelho tem 1,60 m. O telescópio fica em posições que tem que ficar confortável para o observador, para o pessoal que está fazendo a observação. Então, o piso é pantográfico, ele sobe e desce. Para o pessoal que está operando o telescópio ficar sempre ao nível dele. É um telescópio bom, fabricado nos Estados Unidos, e esse telescópio é o maior do Brasil. Ele pertence ao Laboratório Nacional de Astrofísica, que pertence ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E o Laboratório Nacional de Astrofísica fica a sede em Itajubá, e o telescópio fica em Brasópolis. Lá para a sede de Itajubá, eu construí para eles um pequeno observatório. Por quê? O meu trabalho é divulgar ciência e tecnologia, para tirar um pouco da poeira na mente do brasileiro, limpar um pouco, acordar, né? Então, eu construí para eles um pequeno observatório, que eles em Itajubá, instalamos na sede do Laboratório Nacional de Astrofísica, fizemos uma cúpula, telescópio e tudo, e eles abriram para público, para as escolas. Assim as escolas vão para lá, durante a semana, observar. O telescópio é pequeno, mas dá para observar beleza, está sempre aberto para a comunidade. E uma vez por mês eles abrem o grande lá, no LNA. Esse é a cúpula do telescópio da Serra da Piedade, que tem aquele telescópio de 1,60 m. Eu fiz essa fotografia e o mais interessante é que na exposição, atrás aquele brilho é a lua, é a cidade de Belo Horizonte. Mas aqui apareceu uma coisa interessante. A pequena nuvem de Magalhães e a grande nuvem de Magalhães. A nossa galáxia tem duas nebulosas satélites. Elas estão a cerca de 180 mil anos-luz da Terra. A pequena nuvem de Magalhães e a grande nuvem de Magalhães. Porque foi Fernão de Magalhães, quando navegou nos mares do sul, que observou aquilo. Você observa olho nu. No lugar de sul, você observa olho nu. Com um binóculo honesto, que tem objetiva cromática, você observa a nebulosa direitinho. Muito bonito. Esse é o telescópio lá da Serra da Piedade. A cúpula é toda de cobre. Ela é de pio de riga por dentro, revestida de cobre. Agora, abafou até por volta de 1948, quando os americanos lançaram o telescópio do Monte Palomar, que foi considerado durante um longo tempo um telescópio que é impossível de você fazer alguma coisa maior. Ele tem 5 metros de diâmetro, pesa 500 toneladas, 500 mil quilos. O espelho está aqui embaixo. O espelho está aqui. Então esse telescópio revolucionou a astronomia. 5 metros de diâmetro. Aqui uma foto da máquina que estava polindo o espelho. Está vendo? Um está lá em cima na varanda, outro aqui embaixo. Construíram o espelho usando essa máquina que eles construíram especialmente para isso. Como o espelho pesou muito, 20 toneladas, ficou muito pesado, ia desequilibrar muito o telescópio. O peso do telescópio é crítico. Então o que eles fizeram? Com brocas diamantadas, eles ocaram o telescópio todo, o espelho todo por dentro, deixando só uma superfície de 10 centímetros. Então ele está ali, está vendo umas marcas na superfície do espelho? Eles furaram o espelho todo por dentro, mas não deixaram passar. Aí reduziram o peso de 20 toneladas para 5 toneladas. Olha, 2 dos maiores telescópios do mundo atualmente são esses Keck. São 2 telescópios gêmeos que estão no pico de um vulcão extinto, esperando que o vulcão esteja extinto,
no Havaí. Cada um tem 10 metros de diâmetro e trabalham sincronizados um com o outro. Só que eles desenvolveram uma tecnologia fantástica. Ao invés de eles construírem um espelho só, eles construíram uma sequência de 36 espelhos hexagonais e montaram os 36 espelhos hexagonais, formando um único espelho. Não é tarefa fácil. Cada espelho tem aproximadamente 1,80 m de ponta a ponta. Então isso aí foi uma coisa fora de série. A cúpula é gigantesca, está aí a 4.000, é o telescópio o observatório mais alto no mundo, 4.200 metros de altitude. E eles então, foi inaugurado, salvo engano, em 1996 ou 99. E ele então fez trabalhos fantásticos. Eles então chegaram numa conclusão, está localizado no Havaí, Estados Unidos. Chegaram à conclusão de que se poderia tentar construir telescópios maiores. O Brasil está envolvido em 2 dos grandes telescópios. Aqui nós temos lá, ó, dos 20 maiores telescópios do mundo, 20 maiores telescópios do mundo, o Brasil está envolvido só em 2 telescópios. Um que é o Cerro Pachón, que é o Gemini, lá no Chile. E outro no Cerro, desculpa. Não, esse aqui no Havaí. O Brasil assumiu apenas 2,4% do custo. O que acontece? Eles fazem um consórcio. De acordo com o dinheiro que você dá, você participa. O Brasil, então, com 2,4%. Desse telescópio aqui, 8 metros de diâmetro. E tem esse outro Cerro Pachón no Chile, que é o SOAR, que tem um espelho de 4,2 metros. E o Brasil também tem uma parte. Então você pode, um astrônomo brasileiro que quiser fazer um trabalho lá, tem que pedir tempo, eles vão averiguar primeiro se o trabalho dele é compatível com aquele instrumento. Ele então vai entrar numa fila de pesquisadores do mundo e a prioridade, o tempo que ele vai ficar lá, 1 dia, 2 dias, uma noite, 2 noites, 3 noites, 10 noites, depende de quanto pagou para construir aquele, participar desse evento, dessa instituição. Então o Brasil tem algum tempo, pequeno, alguns poucos dias. Agora, enquanto isso, o pessoal lá fora, com a descoberta dos primeiros planetas extrasolares, coisa fantástica, os primeiros planetas extrasolares, resolveram construir telescópios maiores, literalmente, o céu é o limite. Então aqui tem, ó, esse aqui está inaugurado, isso aqui é uma série de radiotelescópios. Os radiotelescópios do grande avanço da astronomia. Hoje eles estão conseguindo formar imagem usando ondas de rádio. Pega a onda de rádio e transforma em imagem. Então eles estão conseguindo descobrir coisas fantásticas na astronomia. Um outro telescópio gigante, esse aqui, ó, que está em construção, assustador, 24,5 metros de diâmetro. Lembre-se, Monte Bolonaro tem 5 metros. Os 2 telescópios que é aqui no Havaí tem 10 metros. Esse aqui tem 24 metros. Como é que eles vão fazer 24 metros? Resolveram fazer 7 espelhos de 8 metros. Montar uma superestrutura de fibra de carbono, de forma que a área total equivale a 24,5 metros. Uma coisa fantástica. Eles vão observar os confins do universo. 24,5 metros. E o outro está em construção, é o TMT, Centimeter Telescope. $1 bilhão. $1 bilhão. Espelhos de 30 metros. Está em construção. 30 metros. Vai ser colocado no Havaí também. Estados Unidos, Canadá, Chile e Índia estão participando do evento. Esse aqui, Estados Unidos, Austrália e Coreia do Sul. O Rádio de Astronomia, União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Japão, Taiwan. E cadê o Brasil? Aí eu vou contar para vocês sobre o Brasil. E eu vou pedir a vocês
um ato revolucionário aí agora. Aí está o VLT, Very Large Telescope, localizado no Cerro Paraná, a 2.400 metros de altitude. São 4 telescópios de 8,40 m, todos interligados, de formas que, se você interagir os 4 telescópios, eles funcionam como se fosse um telescópio com mais de 50 metros. Mas cada um tem 8,40 m. Está no Chile. A distância dele, completamente isolado, no deserto de Atacama, a 2.400 metros de altitude. Está isolado de tudo lá. O astrônomo vai para lá, lá tem uma infraestrutura legal, igual na Serra da Piedade. Nosso pequeno observatório lá tem 3 quartos para dormir, tem banheiro, tem cozinha, tem uma sala para você fazer dar aula. Então nós temos uma pequena infraestrutura lá. Porque a gente podia ficar lá dias seguidos, ia para lá, numa sexta-feira, voltava na segunda. Então você leva a marmita e tal. No início a universidade pagava a nossa comida, depois parou de pagar, nós tínhamos que levar a marmita. Aí outro observatório, La Silla, no Chile também. Ele pertence mais às universidades americanas. Vocês estão vendo como é que esse povo investe astronomia? Investe pesado astronomia. Pesado. Não é à toa, não. Esse é considerado o maior telescópio do mundo de um único espelho. Um espelho. 10,40 m nas Canárias. Na Espanha, né? Nas Canárias. Olha só. O telescópio 30 metros será composto de 492 elementos hexagonais móveis, com 1,40 m cada, sendo equivalente a um espelho de 30 metros de diâmetro. Pesará 2.000 toneladas e entrará em operação em 2017. Não entrou ainda não. Isso é iniciado pelas universidades americanas. O TMT usará ótica adaptativa, tem a resolução angular de 120 maior que os maiores telescópios terrestres atuais e 12 vezes superior ao Hubble. Agora eu vou falar para vocês uma coisa mais louca do mundo, vocês não vão acreditar. Vamos falar sobre ele aqui. O GMT, o telescópio GMT, com 24,5 metros, formado por 7 espelhos, o equivalente de espelho 24,5, entrará em operação em 2018, não entrou ainda não. O GMT está utilizado pela Universidade Americana. Usará ótica adaptativa, vou explicar para você o que são essas óticas. Ele é 10 vezes superior ao Hubble. 10 vezes superior ao Hubble. E o Extreme Large Telescope, esse sai de baixo. Esse é o telescópio europeu extremamente grande. Esse tem até arrepio. Com um espelho de diâmetro de 42 metros. Disposto em ótica adaptativa. O ELT, Europa Extreme Large Telescope, terá uma resolução angular de 170 vezes maior que os maiores telescópios atuais do mundo e 17 vezes superior do Hubble. Entendeu? O Hubble virou luneta de pontaria dele. O LT será composto por 906 elementos hexagonais, com 1,45 m cada um, totalizando 42 metros de diâmetro, pesará 5.500 toneladas. Custará entre 800 milhões e 1 bilhão de dólares, de euros. Entrará em operação em 2018. Ainda não entrou. Vai entrar em 2026. Vai atrasar 2 anos por causa de quem? De quem? Do Brasil. Eu vou explicar para vocês. Será operado pelo Observatório Europeu Austral, que é o ESO, Organização Astronômica Internacional, composta por 10 países da União Europeia, mais a Suíça, que foi criado em 1962. O ESO foi criado em 1962. Porque os observatórios no Chile todos são do ESO. Significa Observatório Europeu do Sul. Esse é o telescópio Magalhães. Cadê uma pessoa aqui? Deixa eu me ver. Deixa eu achar alguém aqui de referência. Achei. São 7 espelhos de 8 metros de diâmetro. Que é segrenando. Olha o espelho central furado. A imagem bate e volta. Esse telescópio vai ser uma coisa além da imaginação. O telescópio vai ser além da imaginação. Esse telescópio aí está sendo construído e a previsão era ficar pronto em 2024.
Brasil entrou, foi convidado, o único país latino-americano que foi convidado a participar. Porque no Brasil tem um grupo de astrofísicos muito bom. Inclusive tem um pessoal bom lá no departamento de física da UFMG, bom de serviço. Eles vão trabalhar lá no ESO, eles ganham hora para trabalhar no ESO, no Chile. Porque o Observatório da Piedade, nosso pequeno observatório aqui, está hoje muito prejudicado pela iluminação. A iluminação está prejudicando muito de Belo Horizonte. Belo Horizonte cresceu demais e é um grande desperdício de energia elétrica. O pessoal acha que tem que transformar a luz em dia para evitar assaltantes. Os assaltantes estão assaltando na praia meio-dia, com sol a pino. Então isso é bobagem. Há um gasto muito grande de energia elétrica, então Belo Horizonte virou uma cidade da Serra da Piedade, está a 50 km de Belo Horizonte, a luz entra forte, então o céu lá piorou muito. Então, os astrofísicos, os astrônomos que querem trabalhar, um trabalho mais sério, que precisa de um telescópio maior, de 4,20 metros, 5 metros, 10 metros, um telescópio de 10 metros. O que eu vou observar? Vou procurar um planeta que eu estou achando tem naquela estrela lá. Então, vai achar o planeta. Então, eles cedem tempo para ele poder fazer esse trabalho. Aí o Brasil foi convidado a participar. Ó, esse é o TMT, no Havaí. Esse é o telescópio 30 metros, no Havaí. Está sendo construído lá, TMT. Tudo no Havaí, 4.200. Agora, pergunta o seguinte, a Bolívia tem o céu e altitudes melhores do que o Chile. Por quê que a Bolívia tem céu melhor que o Chile? Por causa da Bolívia. O Chile é compridão ali, tem um céu bom, deserto de Atacama. Mas a Bolívia tem lugar melhor, igual no vulcão extinto no Havaí, 4.200 metros de altitude. Melhor que no Havaí, por quê? Lá aquele salário de Uyuni, lá a umidade é zero. O céu lá é uma coisa louca. Por que eles instalaram os observatórios lá? Por causa da política bolivariana. Você não tem certeza que vai ser amanhã lá. É a política com a qual os governantes brasileiros, nos últimos anos, ficaram ligados a ela, essa filosofia. Então, como você não tem segurança jurídica para montar um observatório lá, por exemplo, a Bolívia tomou do Brasil uma refinaria da Petrobras. Você vai botar um telescópio desse lá para ela te tomar o observatório e colocar gente que não sabe nem operar um negócio, nomeada pelo governo? Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Então o que eles fizeram? Passaram para o Chile, que o Chile tem um governo democrático, aberto, segurança jurídica, você pode instalar um observatório lá, sem perigo de que aconteça isso. Mas a Bolívia seria melhor. Então ele também se construído no Havaí. Agora, aí que eu vou contar para vocês. Esse agora mata pau. 42 metros, cara. Telescópio europeu extra grande. Trabalhando com 8 raios laser. Por que raio laser aí? Esse é o telescópio, que o Brasil ia participar dele. Olha a monstruosidade, tamanho de um estádio de futebol. 42 metros de diâmetro. Ele vai conseguir observar detalhes em planetas localizados em outras estrelas, planetas extrasolares, a dezenas de anos-luz da Terra, para ver se eles têm condições de habitabilidade. Existe uma época, quando eu estava no FMG, que eu trabalhei com um grupo de um professor já falecido, o professor George Schreiber, um biologista judeu-italiano. Nós trabalhávamos em origem da vida na Terra. Nós, então, eu construí o aparelho de Miller e nós, então, simulamos a atmosfera primitiva da Terra e criamos aqueles aminoácidos. Quem não tiver algum interesse sobre a origem de vida na Terra, lembre do aparelho de Miller. E eu consegui construir no laboratório de halotecnia da UFMG, tem um laboratório de halotecnia lá, o aparelho de Miller. O Miller ganhou o prêmio Nobel de Química em 1954. Então esse telescópio aqui vai caçar planetas. E eles estão usando uma tecnologia revolucionária. O que são esses lasers aí? O que são esses lasers? O negócio é o seguinte, na medida que os telescópios foram ficando cada vez maiores, foi pedindo espelhos cada vez maiores, então havia uma necessidade de fazer espelhos cada vez mais grossos. Porque o vidro, se você comprimir o vidro, isso aqui é acrílico, mas se você comprimir o vidro,
você nota que o vidro flexiona um pouco. O vidro flexiona. Então, na medida que você vai fazendo espelhos muito grandes, você tem que aumentar a espessura dele, o que vai fazendo com que ele fique muito pesado. Então, eles desenvolveram uma tecnologia chamada ótica ativa. O que é a ótica ativa? A ótica ativa é o seguinte, com o avanço da informática, tecnologia de informação, só foi possível com isso, com processadores mais rápidos. Eles fizeram o seguinte, eles colocam debaixo, fazem um espelho fino, 10, 15 centímetros de espessura só, 10 metros, 8 metros. O espelho vai deformar. O que eles fizeram? Encheram debaixo do espelho de macaquinhos hidráulicos que são controlados por um computador, processadores ultra rápidos, de forma que você pode movimentar o telescópio sem ele se deformar. Os macaquinhos hidráulicos de baixo não deixam o espelho deformar. Uma tecnologia fantástica. Não deu tempo de eu pegar uma fotografia dessa para vocês verem. É uma coisa louca, gente. Um avanço fantástico na internet. Então, com isso, eles conseguem fazer grandes espelhos com pequena espessura. E tem um detalhe. Acontece, vocês não veem que a estrela brilha? Acontece quando a estrela está cintilando, é porque a atmosfera tem turbulência. Como esse telescópio é muito grande, ele tem muita resolução, o que acontece? A imagem, você vai ter uma grande luz, uma imagem muito grande, mas borrada. Aí um doido desses, cara que passa a noite nos estudando, desenvolveu uma tecnologia que elimina a interferência da atmosfera, chama ótica ativa. Desculpa, ótica adaptativa. Esse aí é um telescópio também no Serra Paraná ou no Chile. Olha os desenhos de telescópio. Só para observar a radiação infravermelha. Porque a radiação infravermelha fura as nebulosas, atravessa e vê além. Estão querendo ver o início do universo. Dependendo do que eles vão ver, você vai ver. Vai ter gente doida aí. Aqui, ó. Ótica ativa. Corrida de informações mecânicas dos espelhos, dos grandes telescópios, por meio de um complexo sistema de sustentação dos mesmos. E a ótica adaptativa. A turbulência da atmosfera limita a qualidade da imagem dos atos. Um potente laser cria uma estrela artificial a 60 km de altitude. E eles fizeram um espelho flexível, de borracha. Então, se a onda sobe, o espelho dá o negativo dela. Com isso, eles têm imagem como se o telescópio estivesse no espaço. É a ótica adaptativa. Isso aí permite fazer os telescópios ter imagem igual do Hubble. Aí está a diferença, ó. Uma observação normal no telescópio, com a ótica adaptativa e ótica ativa. A imagem fica perfeita, como se o telescópio viesse no espaço. Isso foi um avanço fantástico. Estão desenvolvendo isso, todo telescópio hoje aí acima de 4 metros tem ótica ativa, tem ótica adaptativa. Esse é o centro da galáxia. Olha a diferença antes e depois. Olha o laser nos dois Keck lá, ó. Ele deu exposição, deixou o obturador aberto, a Terra girou, né? Riscou. Olha o laser ali, fazendo a leitura a 60 km de altitude, criando uma atmosfera artificial, uma estrela artificial. Aí no Chile, no Chile também. Todos eles têm esse laser agora. É um laser importante, é um grande laser. Inclusive vai até a Lua, né? Os astronautas deixaram na Lua lá. Ah, esse é o ALMA, no Chile. São 60 radiotelescópios ao mesmo tempo. O pessoal investe em pesquisa tecnológica, porque eles são donos do mundo. Nós vamos ser sempre empregados deles. Aí, ó, radiotelescópio do ALMA. Até tem radiotelescópio móvel, porque o cara pensa, eles fazem. Tem dinheiro para tudo. Cadê nosso dinheiro? Olha só que eles fotografaram, 2 galáxias chocando. Vai acontecer nós com Andrômeda vamos chocar, daqui uns 2 bilhões de anos. Mas pode dormir tudo tranquilo, sossegado, vai demorar um pouquinho. 2 galáxias chocando. As imagens são dessa ordem, gente. Agora vamos lá ao nosso protesto. O Brasil foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Consórcio Final de 2010. A entidade experimentou a participação do país dia 12 de março deste ano, 2018. Por quê? O país assinou um acordo com a entidade, o ESO, maior consórcio astronômico do mundo.
que foi aprovado no Congresso Nacional em maio de 2015 e aguardava sanção presidencial desde então. A Dilma não assinou, também não pagou nenhuma parcela, R$1 bilhão. São 10 parcelas de 100 milhões. Prestação. Como falam os turcos aí, né? Mesmo sem assinatura do presidente, o Brasil tinha desde então assinatura livre e acesso a 3 observatórios astronômicos instalados no deserto de Chile, mantidos e administrados por 15 europeus. Só europeus. E da América, só Canadá, Estados Unidos. Brasil único. A adesão em definitivo do consórcio envolveu o pagamento da ordem de 270 milhões de euros, parcelados em 10 anos. Dá aproximadamente R$1 bilhão. Então, o projeto esteve nas mãos do ex-presidente Dilma Rousseff, mas a crise econômica e política do país, ela deixou o acordo de lado. Aqui, antes da decisão do ESA, na segunda-feira, o projeto de decisão do atual presidente Michel Temer. Michel Temer, por causa da crise econômica, não assinou. Enquanto o presidente brasileiro não ratificaram o acordo, não foi prorrogado em um critério católico de Paris, o acordo. Está ouvindo? Então não teria nem como o governo receber o ex receber dinheiro. O ex, por sua vez, explica em nota que, visto que o acordo de adesão dificilmente será aprovado no futuro próximo, o Conselho do ESO, European Southern Observatory, decidiu suspender o processo até o Brasil estar em posição para completar o acordo de adesão, possivelmente por meio de uma renegociação. Só que nessa renegociação, o Brasil não vai ter mais as vantagens que teria. Esse é o telescópio que o Brasil perdeu de participar, o maior telescópio do mundo e o único país fora da Europa e do Chile, claro que está no Chile, que ia participar, o Brasil. Então é o seguinte, eu vou aqui agora fazer o meu protesto contra essa situação, pelo seguinte, quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal aprovou um aumento dos juízes que traz em cascata um aumento até aqui embaixo. O governo terá uma despesa só no ano que vem de R$4 bilhões, quando nós precisamos de apenas R$1 bilhão para esse protesto. Então eu pedi a todo mundo, 1 minuto de silêncio, todo mundo em pé, 1 minuto de silêncio, se quiserem participar, em sinal de protesto pela morte da dignidade de grande parte da nossa classe política. Nós temos que fazer 1 minuto de silêncio em protesto contra essa situação. R$1 bilhão para esse grande observatório não existiu, mas 4 bilhões para dar aumento para toda a classe política existiu. Então vamos fazer nosso protesto, 1 minuto de silêncio. Morreu grande parte da classe política nossa. Alguém marca o tempo. Beleza, estou agora à disposição de vocês para perguntas que vocês querem fazer.